Pergunta relâmpago. Em que ano os Estados Unidos da América aboliram a escravidão? Você talvez tenha respondido 1865, mas você tem certeza disso? Porque hoje vamos falar sobre a máscara moderna da escravidão na América e a servidão por dívida que está se infiltrando em cada vez mais dos nossos maiores setores e prendendo cada vez mais pessoas, enquanto os ricos continuam ficando mais ricos. Bem-vindo de volta ao Candice. No livro A Vida Secreta dos Supermercados, Benjamin Lord faz um perfil de um caminhoneiro com quem ele viajou durante uma semana enquanto tentava aprender sobre o transporte e a logística envolvidos nos nossos mantimentos. E é chocante. E da última vez eu contei uma história desse livro que envolveu muita leitura para contextualizar o personagem Tung Lin, que era um trabalhador escravizado na indústria do camarão na Tailândia. Desta vez, não vou fazer tanta leitura direta, mas sim misturar citações e resumos para mostrar o quão absolutamente insano e problemático é o mundo dos caminhoneiros de longa distância. E, semelhante à última história, esta aqui vai começar parecendo algo relativamente mundano. E ao final, você vai repensar toda a sua percepção sobre os Estados Unidos, o supermercado e cada produto que você compra. Porque, na verdade, nosso modo de vida americano não depende apenas de trabalho escravo brutal em lugares distantes como Tailândia ou Índia. Cada vez mais americanos estão caindo mais fundo no que só pode ser chamado de servidão por dívida, chegando às margens da escravidão propriamente dita. E os caminhoneiros são um grupo vasto e subestimado. Então, antes de tudo, entenda que tudo, absolutamente tudo na sua vida chega até você em um caminhão. Desde os grandes eletrodomésticos da nossa vida até a menor mordida de comida, cada item básico, faca de manteiga, fio de cobre ou caneca de cerâmica, chega por meio de um caminhão. Se você mesmo constrói, as peças que usa para construir chegaram em um caminhão. Se você cultiva, as sementes, o fertilizante orgânico e o arame para fardear sua composteira também chegam dessa forma. O setor de transporte rodoviário é gigantesco. Nos Estados Unidos, 10,7 bilhões de toneladas de carga são transportadas por ano. Isso equivale a 54 milhões de toneladas por dia, ou 160 quilos de carga por homem, mulher e criança circulando por este país todos os dias. Hoje, para sustentar nosso estilo de vida americano moderno, 160 quilos de coisas foram transportados de um lugar para outro na nossa cadeia de suprimentos só para você, mais outros 160 quilos para mim, mais 160 quilos para a Candice e mais 160 quilos para o bebê Roman, todos os dias. O transporte rodoviário é a forma mais comum de emprego na maioria dos estados americanos, com mais de 12 milhões e 600 mil motoristas comerciais circulando por nossas rodovias. Isso representa quase 5% dos adultos nos Estados Unidos trabalhando no setor de transporte rodoviário. Sem o transporte rodoviário, a vida nos Estados Unidos para. Eles são como o sistema circulatório da nossa nação, levando tudo o que é necessário, para onde é necessário, quando é necessário. E a indústria oscila com pequenas mudanças na nossa economia ou no nosso apetite pela temporada de festas. E ainda assim, é também uma das profissões mais perigosas ao lado de pescadores de alto mar e cortadores de madeira. O transporte rodoviário tem o maior número de mortes por ano entre todas as profissões. No livro The Secret Life of Groceries, Lord escreve, e cito, "O caminhoneiro está constantemente em alerta, recalculando a distância de frenagem de acordo com a carga, esperando e então reagindo a falhas graves de equipamento, ficando tenso ao menor sinal de precipitação de uma forma que simplesmente não tem paralelo no carro moderno. As rampas de emergência são verdadeiras linhas de vida. Entrar na faixa errada, acessar qualquer saída, uma falta momentânea de cautela ou, por apenas meio segundo, tratar seu caminhão como um carro comum pode levar à morte." Lynn Riles, o caminhoneiro que ele está perfilando, diz, e cito, "Em um carro, seu ponto cego pode ter alguns metros. O meu tem 16 metros. Lord viveu na boleia com Lynn Riles por uma semana, e ele descreve uma carga em particular, apenas uma viagem comum de algum lugar para outro, mas que é indicativa da rotina de Lynn. E ao final da viagem, eles chegam a um centro de distribuição do Audi.
Essa viagem era de laticínios, começando em Charlotte, Carolina do Norte, e tinha 1.050 milhas, parando em 3 centros de distribuição diferentes. Por essa viagem, Lynn recebeu 1.231 dólares brutos, ou $1,16 por milha, o que é considerado bem razoável para uma carga intermediada, aparentemente. Além disso, ela também recebeu 368 dólares e 50 centavos para combustível, o que não cobre o combustível. Mas no total, para 2 ou 3 dias de trabalho, não parece tão ruim, certo? Bem, como Laura diz, esse é o atrativo. Mas aqui está o problema, as deduções. Logo de cara, a Cargill, para quem ela trabalha, tira 28% do pagamento bruto dela e 10% do valor do combustível pelo privilégio de dirigir na frota deles. Depois, há a taxa semanal de 300 dólares pelo aluguel do caminhão dela. Ela ainda deve o pagamento do caminhão da semana passada também, porque foi uma semana fraca, então ficou em dobro nesta semana. Depois, ela ainda tem que pagar os caras que descarregam o caminhão dela. Também há uma taxa obrigatória de limpeza paga do próprio bolso, talvez mais algumas centenas de dólares. Depois, existem os custos fixos que vencem a cada mês e a cada ano. Lynn paga impostos por milha por estado e precisa contratar um contador para lidar com toda essa complexidade. Não é uma escolha para ela, pois a Cargill exige isso. Eles também exigem que ela mantenha um advogado para lidar com disputas de cobrança, depois o seguro, que também é obrigatório com a seguradora aprovada por eles, depois a manutenção do caminhão dela que ela não possui, o que a Laura destaca. Quando você dirige 12.000 milhas por mês em um caminhão grande, é algo totalmente diferente do que acontece com um carro comum. Depois, ela tem que depositar dinheiro em uma conta de calção chamada de sua segurança, que, mais uma vez, ela é contratualmente obrigada a manter, apesar do fato de que esse valor fica retido pela empresa de transporte caso ela decida desistir do acordo de leasing para a compra. E, por fim, há várias outras pequenas taxas, como alimentação, celulares, GPS e outros dispositivos eletrônicos que ela é obrigada pela transportadora a usar, entre outros. E ainda existem riscos fora do controle dela, como na semana anterior à escrita deste livro, quando um caminhoneiro novato acidentalmente bateu nela de ré e depois fugiu para evitar a responsabilidade. Esse é apenas um exemplo. Lynn ficou com o pedido de indenização do seguro pelo dano, e ninguém do outro lado para responder. Existe um ditado no setor de transporte rodoviário: a estrada aberta é imprevisível em quase todos os aspectos, exceto em um. Quanto mais tempo você passa nela, mais certo é que algo custoso vai acontecer. Um acidente com fuga pode ser raro, mas é apenas um risco entre milhares. Freios do reboque falhando, pneus estourando, linhas do refrigerador congelando. Coletivamente, esses riscos se tornam inevitáveis. E no caso desse acidente com fuga, o dano foi pequeno e a franquia dela nem chegou a cobrir. E ela teve que pagar do próprio bolso. Lynn disse, abre aspas, se eu preciso de um conserto e realmente tenho o dinheiro, eu simplesmente pago. Mas isso nunca acontece. Em vez disso, eu preciso de aprovação, depois tenho que conseguir um empréstimo, aí cobram taxas extras pelo empréstimo, e então tenho que usar a oficina deles para consertar. Além disso, durante todo esse tempo em que ela faz isso, ela fica parada, sem renda, e assim, um pequeno acidente pode facilmente se transformar em uma ladeira escorregadia rumo à ruína financeira completa. Lynn estima que faturou 200 mil dólares no ano passado e que levou para casa menos de 17 mil. E ela é uma motorista veterana com 14 anos de experiência, que conhece sua indústria de ponta a ponta, mora em seu caminhão e fica na estrada por 3 semanas seguidas. Ela trabalha mais de 70 horas por semana em um estado de constante vigilância, dormindo em intervalos de 4 ou 5 horas e acordando para trabalhos às 3h30 da manhã. Trabalhos. Ela não viu a mãe por 2 anos porque não tinha folga e não conseguia cargas que coincidissem com a localização da mãe. E Lord ressalta que esse valor de 17 mil dólares é um número provavelmente inflado pelo orgulho. Na semana em que ele passa com ela, Lynn recebe um pagamento semanal de apenas 100 dólares, que é o mesmo valor que recebeu na semana anterior, e na semana anterior a essa. Citação. Está no meu contrato, diz Lynn. Não importa quantas despesas eu tenha, sempre tenho direito a um cheque de 100 dólares. Então é isso que normalmente recebo. Aprendi a me virar bem para fazer esse dinheiro render. Isso não é nada. Laura estima que na semana em que ele passou com ela ficou com algo mais próximo de menos 150 dólares, depois de considerar a conta do celular, um concerto inesperado e apenas a comida que precisa comer. Numa noite, ele a ouve ao telefone pedindo um adiantamento do próximo pagamento de 100 dólares para poder jantar naquela noite.
Na manhã seguinte, Lin se vira para ele e diz: "Acho que consigo voltar para o azul, talvez mais 3 ou 4 semanas disso." E para ele, não está nada claro o que ela quer dizer, porque ela está perdendo dinheiro. Mais 3 ou 4 semanas assim, e ela estará ainda mais endividada, ainda mais presa a Cargill. Aspas. Ou eu poderia simplesmente bater em uma escada na rodovia que arrebenta meus freios, ela diz, completando o que ambos estão pensando. Lynn, como a maioria dos caminhoneiros, está sem casa, dormindo exclusivamente na cabine de um caminhão que ela não possui e quase certamente nunca possuirá. E ela quase certamente vai perdê-lo quando não conseguir mais fazer os pagamentos. Seu crédito está arruinado. Sua saúde está destruída. Ela não pode comer a maioria dos alimentos porque perdeu todos os dentes e sua dentadura nova não está ajustada corretamente. Então, dói mastigar. A obsessão dela por Pepsi para obter calorias se transforma, na percepção de Benjamin, em pura tristeza absoluta quando ele descobre isso. E tudo isso apesar do fato de que ela é extremamente boa no que faz, hipervigilante na estrada e muito trabalhadora, uma pessoa de equipe que nunca, na presença de Benjamin, reclamou de qualquer tarefa ou dificuldade. Ou mesmo sobre toda a sua situação na vida. Essas coisas, ele aponta, não são desconectadas. Essa é Lynn Riles. Uma caminhoneira muito experiente, com mais de uma década na estrada, ainda trabalhando para pagar seu caminhão, que é mais como sua prisão do que seu meio de trabalho. Mas agora que você tem uma noção de como é a vida atrás do volante, a verdadeira escuridão da indústria de transporte rodoviário fica evidente quando você amplia o olhar. Se você ainda não percebeu, a dívida é a arma usada para acorrentar os motoristas a esses caminhões e a seus contratos, e a esperança é a isca que os mantém presos. Recrutadores do setor de transporte frequentemente buscam pessoas em abrigos para sem-teto, sopões, alas de recuperação e programas de reintegração de presos ao trabalho. Muitos caminhoneiros também vendem empregos de salário mínimo no varejo ou na construção civil, ou de servir nas forças armadas no exterior. Os recrutadores prometem empregos garantidos, altos salários e nenhuma experiência necessária. Você vai receber uma passagem de ônibus só de ida gratuita, hotel grátis e alimentação durante a orientação. Mas então, por volta do 4º dia, você recebe um contrato para assinar. E então, você se torna oficialmente um motorista estudante. E de repente, você tem toda a dívida estudantil para provar isso. Depois, eles apresentam uma nova oferta tentadora. Depois de você assinar o contrato da escola e da dívida, é claro, você pode se tornar um proprietário operador, não apenas um funcionário. Você pode ter seu próprio caminhão e ser o mestre do seu próprio destino. Você não precisa pagar 1 centavo sequer adiantado. É assim que eles te pegam. Eles te obrigam a assumir literalmente uma carga de dívidas, que será descontada dos seus futuros salários, com juros, até que você quite tudo. O que quase ninguém consegue fazer. Em vez disso, você é jogado em uma indústria impossível, onde trabalha horas insanas, sob alta pressão e sério risco de morte, tudo isso só para ganhar o mínimo, que você rapidamente descobre ser $100 por semana, assumindo que não gaste com comida. Se em algum momento você perceber que isso não é para você, sem problemas, porque aí você percebe que aquele contrato que assinou nada disso era de graça. Tudo era dívida. E agora, se você quiser sair, essa dívida vai com você. A rotatividade na indústria de transporte rodoviário é insana. Na última década, a rotatividade do setor variou de 95% a 112%. É difícil até mesmo representar em um gráfico o que isso realmente significa. A rotatividade em um escritório de advocacia competitivo é de 17%. A rotatividade no Starbucks é de cerca de 65%. Uma rotatividade de 100% na indústria de transporte rodoviário significa que todos os membros de uma determinada frota ou pediram demissão ou foram demitidos e substituídos com sucesso naquele ano. Mas o transporte rodoviário não é uma indústria em declínio. Ela não está encolhendo. Ela está crescendo agressivamente, mesmo enquanto tudo isso acontece. Porque, assim como em qualquer outra indústria, exatamente como no manual do Private Equity, o setor de transporte rodoviário descobriu como não apenas tornar os humanos substituíveis, mas também como lucrar de fato com a substituição deles. Primeiro, eles recrutam de forma desonesta, convencendo as pessoas a fazerem empréstimos para ter a oportunidade. E então pagam a elas o menor salário possível ou salários de treinamento, enquanto simultaneamente desbloqueiam um novo superpoder crucial. Eles podem obrigar você a dirigir em duplas.
E quando você está dirigindo em dupla, não é obrigado por lei a fazer o mesmo número de pausas para dormir como um motorista solo faria. De repente, as viagens podem ser concluídas em muito menos tempo. E os motoristas trabalham por salários muito mais baixos. Lynn, que conhecemos no início deste episódio, ganhava pouco mais de $1 por milha, o que ainda a deixava sem dinheiro e na miséria ao final de uma semana de trabalho de 70 horas na estrada sem parar. Motoristas estudantes frequentemente recebem salários tão baixos quanto 12 centavos por milha. Você poderia contratar quase 10 motoristas estudantes pelo preço do salário de fome da Lynn. Mesmo dirigindo em duplas, isso significa 4 ou 5 vezes mais caminhões na estrada. Os motoristas estudantes são a galinha dos ovos de ouro, da qual a indústria moderna de transporte rodoviário sobrevive. A caminhoneira Desiree Wood disse no livro, abre aspas, há muito dinheiro nos estudantes. Eles trabalham por tão pouco, 12 a 13 centavos por milha. Isso paga todo o sistema, e muitos desses instrutores estão dirigindo há menos de 6 meses eles mesmos. Ela continua dizendo, isso não está longe da parceria agrícola. É servidão por dívida. É parceria agrícola onde, em vez do campo, eles são inquilinos sobre rodas. Então, esse é um lado da história, um lado que a maioria dos americanos não conhece. Mas agora quero trazer uma conversa que Tucker Carlson e Ben Shapiro tiveram há cerca de 6 anos para mostrar outro lado da história. Assim podemos realmente compreender toda a complexidade dessa questão. Você fala no livro sobre tecnologia e como ela está mudando e tirando empregos das pessoas. Sim, e você faz referência específica à condução de caminhões e ao fato de que haverá esses carros automatizados nas estradas. Então você, Tucker Carlson, seria a favor de restrições à capacidade das empresas de transporte de usar esse tipo de tecnologia especificamente para, de certa forma, manter artificialmente o número de empregos disponíveis na indústria de caminhões? Você está brincando? Com certeza. Com certeza. Em outras palavras, se eu fosse presidente, eu diria ao DOT, o Departamento de Transportes, não vamos permitir caminhões autônomos nas estradas, ponto final. Por quê? Muito simples. Dirigir profissionalmente é o trabalho mais comum para homens com ensino médio completo neste país, em todos os 50 estados. Aliás, esse é o mesmo grupo cuja renda caiu 11% nos últimos 30 anos. O custo social de eliminar esses empregos em um período de 10 anos, 5 anos, 30 anos é tão alto que não é sustentável. Portanto, o bem maior é proteger seus cidadãos. E ele não está errado. Tucker tem um ótimo argumento. Eu costumava ter a mesma opinião, e de certa forma ainda tenho. Porque caminhões sem motorista já estão nas rodovias dos Estados Unidos. E é apenas uma questão de anos até que essa indústria, um dos maiores setores de emprego nos Estados Unidos, seja em grande parte substituída por robôs e IA. Mas Tucker usa uma frase que eu quero destacar. Ele disse, pessoas decentes vivendo vidas felizes. E se isso ainda fosse verdade, eu concordaria completamente. Isso costumava ser verdade. Mas à medida que o progresso avançou, os preços caíram e as margens diminuíram. Cada vez mais essa enorme indústria está explorando essas pessoas, em sua maioria com ensino médio, que por falta de uma expressão melhor, são extremamente vulneráveis à exploração. E elas acabam onde paramos com Desiree Wood, dizendo, abre aspas, isso não está longe da parceria agrícola. É servidão por dívida. É como a parceria agrícola, mas em vez do campo, eles são inquilinos sobre rodas. E olha, eu não sei qual é a solução. Eu não sei o que pensar de tudo isso, mas pelo menos agora eu tenho um pouco mais de compaixão pelos caminhoneiros na estrada. E agora que sei pelo que eles passam, me pego dando mais espaço para que façam seu trabalho na estrada e sendo um pouco mais paciente quando estou atrás de um caminhão de 18 rodas na faixa de ultrapassagem. Esses são os homens e mulheres que fazem o mundo funcionar. E eles realmente enfrentam uma situação bem difícil. E falando em parceria agrícola, a seguir vamos falar sobre plantações que hoje funcionam como campos de trabalho prisional, assustadoramente semelhantes às suas origens escravocratas. Mas primeiro quero reservar um minuto para falar sobre o Ground News. Sejamos honestos. A mídia não está mais aqui para informá-lo. Ele está aqui para orientar você, para enterrar fatos inconvenientes, distorcer manchetes e promover qualquer narrativa que mantenha o poder onde ele está. É por isso que não confio em nenhum meio de comunicação para me dizer a verdade. Eu uso o Ground News, porque quero ver o que realmente está acontecendo, não apenas o que a mídia quer que eu acredite.
Ground News é uma plataforma independente que reúne cobertura de notícias de todo o espectro político para expor como cada veículo de comunicação conta a mesma história. Você verá como diferentes lados relatam ou ignoram o mesmo evento e exatamente o que eles estão tentando fazer você pensar. Ele também mostra quem está por trás das reportagens. Essa é a parte que a maioria das plataformas não mostra. A ferramenta que mais uso, o feed do Blind Spot. Ela revela quais histórias estão sendo amplamente encobertas por um lado e enterradas pelo outro. Quer saber o que está sendo escondido? É lá que você deve olhar. O Ground News é totalmente independente, apoiado por assinantes e não segue as regras da velha mídia. É por isso que fiz parceria com eles. Se você está cansado dos guardiões da mídia, decidindo o que você vê e o que não vê, retome o controle. Acesse groundnews.com/Candice ou escaneie o QR Code na tela. Você terá 40% de desconto no plano Vantage de acesso ilimitado, que é o que eu uso. Isso é groundnews.com/Candice. Não deixe ninguém decidir o que você pode ver. Retome o controle do seu feed de notícias hoje mesmo. E agora quero falar com você sobre a Wellness Company. Você já se perguntou por que seu cérebro fica confuso mesmo quando você se alimenta bem e se exercita? Pode não ser exaustão. Pode ser parasitas. Pesquisas inovadoras do Dr. Novamente, McDonald's revelou uma ligação direta entre infecções parasitárias crônicas e doenças neurológicas como esclerose múltipla. Parasitas causam inflamação, danos nos nervos e declínio cognitivo a longo prazo. Mais um motivo para fazer uma limpeza completa no corpo pelo menos uma vez por ano. A Wellness Company tem uma solução para você. Ivermectina mais mebendazol. A solução padrão ouro contra parasitas agora combinada em um único combo de limpeza, desenvolvido para eliminar invasores nocivos e apoiar seu sistema imunológico de forma natural. Qualidade médica. Nada de modismos com ervas da moda. Preencha um formulário rápido e receba um suprimento para 3 meses entregue diretamente na sua porta. Make America Heart Again chegou oficialmente. E a Wellness Company está tornando medicamentos difíceis de conseguir acessíveis digitalmente para que você possa viver sua melhor vida. Acesse twc.health/Candace e use o código Candace para economizar $90, além de frete grátis. Limpe seu corpo hoje em twc.health/Candace e use o código Candace. Então, agora que falamos sobre a parceria agrícola sobre rodas, vamos falar sobre os escravos que ainda trabalham nas plantações até hoje. Muita gente não sabe que a 13ª emenda, que aboliu a escravidão nos Estados Unidos, na verdade não aboliu a escravidão. Ela apenas colocou uma condição muito simples. Na prática. Na primeira linha, diz, entre aspas, nem a escravidão nem a servidão involuntária, exceto como punição por um crime pelo qual a parte tenha sido devidamente condenada, existirão nos Estados Unidos ou em qualquer lugar sujeito à sua jurisdição. E assim temos o complexo industrial prisional. Algumas prisões ficam literalmente nas terras de antigas plantações e seus campos ainda são cultivados por uma população escrava até hoje, que é predominantemente composta por negros americanos. E embora muitas pessoas tenham contribuído para essa escravidão moderna e para o preconceito racial de seu processo de seleção, talvez ninguém tenha contribuído mais para isso do que este homem, Joseph R. Biden. Em 1986, Joe Biden foi o autor e defensor da lei antidrogas que, entre outras coisas, impôs penalidades extremamente severas ao uso de crack em comparação à cocaína em pó. As penalidades para o crack eram 100 vezes mais severas do que para a cocaína em pó comum. Assim, a sentença mínima era de 5 anos para 5 gramas de crack, ou 5 anos para 500 gramas de cocaína em pó. Você pode notar neste trecho do New York Times que diz que isso foi uma emenda ao projeto de lei de sentenças mínimas de 1984. Joe Biden também defendeu esse projeto de lei. Na verdade, durante toda a década de 70 e 80, Joe Biden esteve à frente da luta para expandir o poder do sistema prisional. E ele foi autor de inúmeras leis para expandir a população carcerária, que foram escritas de maneiras claramente direcionadas contra os negros americanos. Provavelmente não preciso lembrar que foi a nossa própria CIA que estava inundando bairros negros pobres com crack naquela época. E assim, de 1973, quando essas leis começaram a ser aprovadas e as prisões começaram a se expandir, até 2009, quando essa tendência atingiu o pico, a taxa de encarceramento nos Estados Unidos aumentou 7 vezes. Passamos de apenas algumas centenas de milhares de pessoas na prisão para mais de 1,5 milhão.
Exceto que, por alguns conjuntos de dados, esse número passa de 2 milhões e tem sido assim desde 2005, dependendo de quem você confia. Quando você procura as fichas técnicas oficiais do Departamento de Justiça, porém, convenientemente, elas mostram os dados apenas a partir de 2009, quando a população carcerária atingiu o pico. Então, neste gráfico, parece que a população carcerária está diminuindo. Que maneira conveniente de apresentar isso? Veja, eles mostram apenas essa última pequena queda no final, destacada em rosa. Não preste atenção ao legado de Joe Biden. O Sentencing Project relata que 1 em cada 5 homens negros nascidos no ano de 2001 provavelmente será preso em algum momento da vida. Os negros americanos representam quase 7 em cada 10 pessoas nas prisões americanas. Biden, na verdade, fez questão, como senador democrata, de atravessar o corredor e se aliar a senadores republicanos segregacionistas, para aprovar essas leis ao longo do final dos anos 70, dos anos 80 e dos anos 90. Em 2013, Biden se gabou no plenário do Senado de que, abre aspas, toda grande lei criminal desde 1976 que saiu deste Congresso, toda lei criminal menor, teve o nome do senador democrata do estado de Delaware, Joe Biden. E agora, para cada 100 mil adultos negros nos Estados Unidos, 1.196 estão na prisão. A taxa para pessoas brancas é de 229. Você sabe que essa é uma publicação liberal também porque eles usam o termo Latinx, um termo que nenhum latino jamais usou. Literalmente toda a língua deles é de gênero, mas isso é outro assunto. Também vale notar que quase metade dos presos em penitenciárias federais está lá por acusações relacionadas a drogas. Um fato pelo qual eles devem agradecer à guerra contra as drogas e aos projetos de lei sobre crimes de Joe Biden. Apenas 21% estão presos por acusações relacionadas a armas e apenas 7,3% por crimes violentos. Agora, esse problema é incrivelmente complexo e multifacetado. E com muita frequência, as pessoas não querem levar em conta todos esses diferentes fatores que contribuem para isso. O sistema de justiça foi projetado para mirar e punir mais severamente as pessoas negras. Além disso, a cultura negra foi infestada por música, celebridades e cultura de gangues que glamorizam a criminalidade. A pobreza e as escolas em áreas predominantemente negras dos Estados Unidos tornam muito fácil que as pessoas passem despercebidas pelo sistema. E nenhuma dessas verdades deve servir como desculpa. Mais de uma coisa pode ser verdade ao mesmo tempo. Só porque você é negro não significa que está destinado a uma vida de criminalidade sem saída. Mas se você nasce em uma classe e cultura onde a criminalidade é a norma e até vista como algo legal e de alto status, e você vê isso ao seu redor, bem, é um ciclo vicioso. E independentemente da cor da sua pele, uma vez que você está dentro, a abolição da escravidão pela 13ª emenda vai por água abaixo, e você passa a fazer parte de uma vasta força de trabalho oculta que enriquece todas as megacorporações mais queridas dos Estados Unidos. De cereais Frosted Flakes e cachorros-quentes de estádio à farinha Gold Medal, Coca-Cola e arroz Riceland. Produtos feitos com trabalho prisional estão nas prateleiras de praticamente todos os supermercados do país, incluindo Burger Target, Aldi e Whole Foods. Nós até exportamos alguns desses produtos para países dos quais já bloqueamos importações em protesto contra as más práticas trabalhistas desses outros países, o que para mim é o auge da hipocrisia americana. Alguns prisioneiros trabalham exatamente no mesmo solo de plantações onde escravos colhiam algodão, tabaco e cana-de-açúcar há mais de 150 anos. E ainda hoje, escravos continuam colhendo algodão. Willie Ingram, que foi destaque nesta reportagem da Associated Press, colheu de tudo, desde algodão até quiabo, durante seus 51 anos na penitenciária estadual da Louisiana, conhecida como Angola, que foi construída exatamente sobre uma antiga plantação. Citação. Eles vinham talvez 4 em um caminhão com escudos no rosto, cacetetes e te espancavam ali mesmo no campo. Eles te batiam, algemavam você e batiam de novo. Angola fica em um enorme terreno agrícola, anteriormente pertencente a um dos maiores traficantes de escravos dos Estados Unidos. Hoje, abriga cerca de 3.800 homens que vão para o campo poucos dias após chegarem. No início, eles trabalham de graça, mas depois podem ganhar entre 2 e 40 centavos por hora. E em todo o país, o trabalho é feito para a maioria das nossas maiores marcas, seja fabricando produtos especificamente para aquela empresa ou produzindo matérias-primas que depois são vendidas para a cadeia de suprimentos.
Esta é apenas uma pequena lista, que a AP conseguiu observar diretamente em suas investigações. E eles fazem isso porque é incrivelmente lucrativo. Esses trabalhadores não têm benefícios, proteções ou padrões típicos de segurança. Eles mal recebem pagamento e, por isso, conseguem produzir mercadorias por um preço muito mais baixo do que um trabalhador normal. E então, esses produtos e mercadorias são vendidos no mercado aberto, onde competem em preço com agricultores e fabricantes regulares, pressionando ainda mais as fazendas familiares a reduzirem seus preços. Os presos também costumam trabalhar em setores com graves escassez de mão de obra e, assim, acabam fazendo alguns dos trabalhos mais sujos e perigosos dos Estados Unidos por praticamente nenhum pagamento. No total, a indústria moderna de trabalho escravo arrecadou mais de 2 bilhões de dólares em 2021. E isso é só o trabalho prisional, sem contar os programas de liberação para o trabalho e outros programas. Curtis Davis, que passou mais de 25 anos em um presídio, disse: a escravidão não foi abolida. Ela ainda está operando no tempo presente. Nada mudou. E a seguir, vamos falar sobre como eles estão tentando trazer a escravidão para a classe média, para você. Mas antes, vamos fazer uma pausa. Quero falar com vocês sobre a American Financing. A inflação corrói tudo: gasolina, supermercado, consertos em casa. Proprietário de um imóvel provavelmente já pensou: devo ligar para a American Financing para refinanciar e quitar dívida do cartão de crédito? Mas aí você fica em dúvida por causa daquela taxa de hipoteca baixa que você tem atualmente. Olha, essa taxa baixa não está te salvando se você está se afogando em juros de cartão de crédito de 25% ou mais. Essa é a conta que ninguém quer encarar. Mas isso está te custando milhares de dólares. Então, aqui está a verdade. Se você está pagando apenas o valor mínimo, essa dívida vai te acompanhar por anos. É por isso que as pessoas estão ligando para a American Financing, porque estão economizando, em média, $800 por mês ao usar o patrimônio da casa para finalmente se livrar da dívida do cartão de crédito. Você deve isso à sua família. Ver o que é possível. Sem taxas antecipadas, sem pressão. Não custa nada para você descobrir quanto poderia economizar todo mês. E se você começar hoje, talvez consiga adiar 2 pagamentos da hipoteca. Ligue para a American Financing hoje. 8007-951210. É 8007-951210. Ou acesse americanfinancing.net Owens. Então, os mais pobres e vulneráveis estão sendo usados como mão de obra prisional em verdadeiras plantações. Pessoas à beira de cair nas brechas do sistema, ou que estão apenas começando a sair delas, são exploradas pela indústria de transporte rodoviário, entre muitos outros setores exploratórios. O americano médio está preso em empregos sem futuro que antes eram suficientes para comprar uma casa, um carro e mandar os filhos para a faculdade. Agora, esses mesmos empregos fazem com que americanos dependam de vale-alimentação e contraiam dívidas até para compras básicas. Então, como sair dessa corrida dos ratos? Como você persegue o sonho americano fora da corrida dos ratos e muda sua sorte? Você abre um negócio, certo? Errado, porque, olha só. Será que a indústria de franquias está jogando o mesmo jogo? E olha, nós vamos apenas arranhar a superfície de uma investigação incrivelmente complexa. E eu fiz o meu melhor para não deixar isso muito maçante e manter interessante do jeito que eu costumo fazer. Porque nem sempre são as notícias mais chamativas ou virais no Twitter que realmente são as mais importantes de se saber. Muitas das coisas mais importantes que acontecem no nosso mundo estão envolvidas em processos legais complexos e se desenrolam ao longo de anos e anos de procedimentos francamente entediantes. E essa aqui ela importa. Ela importa de tantas maneiras que eu nem vou conseguir abordar todas neste segmento. Mas isso é um começo. Porque veja, se você é o tipo de cidadão exemplar, com bom crédito e alguma quantia de poupança e renda que permita considerar solicitar os empréstimos necessários para abrir um negócio, você se torna uma fonte de dinheiro ainda mais valiosa a ser explorada. E a indústria de franquias, que por gerações foi a forma mais acessível para pessoas comuns se tornarem donas de negócios e alcançarem o sonho americano, encontrou uma maneira de extrair até o último centavo desse sonho. Muitas pessoas pensam em seu patrimônio líquido, como quanto elas têm no banco. Quanto dinheiro você realmente possui? Mas, na verdade, você vale muito mais do que isso, mesmo em um sentido estritamente financeiro. Isso porque nós temos crédito. Você tem crédito. E é importante, antes de entrarmos nesse buraco de coelho, destrinchar um pouco o que é crédito, porque crédito não é apenas um cartão de plástico que você guarda na carteira.
Crédito é o seu futuro. É uma promessa de pagar depois. E é uma promessa de trocar o seu tempo futuro e o seu trabalho futuro por algo agora mesmo. E dê crédito a si mesmo. Provavelmente você pode valer muito mais no futuro do que vale hoje. E é exatamente esse fato monetário que o private equity e as megacorporações aprenderam a explorar na indústria de franquias, o que deu início a toda uma prática predatória de contratar pessoas para novos negócios, sugando delas todo o crédito que conseguem tirar do banco e depois deixando-as com a conta para pagar pelo resto de suas vidas. Tudo começa com um processo de descoberta e um contrato. Suponha que você queira abrir um negócio ou fazer algo significativo, algo para mudar o destino da sua família e proporcionar uma vida melhor para seus filhos. E você ouve falar dessa nova grande ideia. Uma franquia de estúdio de artes marciais e uma franquia de hambúrguer estão anunciando um novo modelo de negócio na sua cidade. Eles estão procurando alguém para abrir uma nova unidade da franquia na sua cidade e o negócio é basicamente pronto para operar. Está pronto para ir. Você dificilmente precisará gastar tempo trabalhando nisso, porque o modelo de negócio comprovado deles é tão preciso que você simplesmente abre uma loja, contrata alguns funcionários e o negócio se administra sozinho. Renda passiva pura. Você só trabalha algumas horas por semana paralelamente. Você pode até manter seu emprego atual se quiser. Parece bom demais para ser verdade, mas você decide agendar uma reunião com eles só para ouvi-los. Talvez essa seja realmente a grande chance da sua família. Quando você se senta com eles, eles mostram todo tipo de material e dados. É realmente verdade. Essas franquias estão abrindo por todo o país em uma velocidade impressionante e já são lucrativas quase imediatamente. A lanchonete tem endossos de celebridades incríveis e o estúdio de artes marciais funciona totalmente sem precisar de você. É sensacional. Eles têm todo o equipamento de que você vai precisar. Já está tudo resolvido. Toda a identidade visual, a publicidade, está tudo resolvido. Tudo o que você precisa fazer é conseguir o financiamento para abrir o negócio e sua vida vai mudar para sempre. Você pensa sobre isso com sua família. É um risco considerável, mas você sabe que é trabalhador e sempre sonhou com algo mais. O documento que você levou para casa é extenso. Ele tem várias centenas de páginas e detalha tudo sobre como abrir e administrar a loja, além de todas as questões legais. E, na verdade, é basicamente tudo questão legal, mas também tem todos os dados sobre quantos outros negócios de sucesso essa franquia abriu recentemente pelo país. Então você decide fazer isso. Na sua próxima reunião, você assina o contrato e oficialmente entra para a família da marca. Depois, você vai ao banco para conseguir um empréstimo e abrir o seu novo negócio. E tenho certeza de que você já sabe onde isso vai dar. Às vezes, esse processo realmente funciona muito bem. Se você está lidando com uma empresa honesta, isso realmente pode ser o caminho para uma nova vida. Mas, com muita frequência, esse documento que você está segurando está, na verdade, cheio de enganação, meias-verdades e fraude descarada. A Comissão Federal de Comércio processou uma franquia chamada Burger, a lanchonete que eu descrevi há pouco na nossa introdução, por fraude. Eles estavam vendendo aos franqueados um sonho impossível, sem nada que o sustentasse, mesmo tendo informações naquele documento, levando essas pessoas a contrair enormes dívidas, apenas para nada se concretizar de fato. O Franchises Times relatou que eles venderam pelo menos 1.550 franquias e arrecadaram pelo menos 57 milhões e 700 mil dólares apenas em taxas iniciais de franquia, de 2015 a 2019. Mas eles tinham aberto apenas 130 das 1.550 unidades até 2018. Para piorar ainda mais, eles estavam fazendo propaganda para veteranos e depois extraindo todo o crédito deles, todo o seu tempo futuro e potencial de ganho, apenas para deixar esses veteranos falidos e desamparados por promessas vazias. Bergeron estava apresentando isso exatamente como descrevi antes, como um negócio pronto para usar, um negócio na caixa. E a empresa estava mirando nos veteranos com programas de desconto para atraí-los para o negócio. Parece meio insano e até inacreditável, mas na verdade isso acontece com muito mais frequência do que você imagina. Em 2023, Lina Khan, a presidente da Comissão Federal de Comércio, que é o órgão do governo que supervisiona tudo isso, publicou um pedido de comentários de franqueados para que os donos de negócios pudessem compartilhar suas preocupações e reclamações sobre o setor como um todo.
A caixa de entrada dela foi inundada com comentários de donos de franquias que haviam passado por essas mesmas práticas predatórias e perdido tudo. Ela posteriormente publicou um documento resumindo as conclusões de sua investigação, e havia parágrafos como este nele. Citação: vários franqueados relataram deturpações feitas pelos franqueadores durante o processo de venda. Custos iniciais, receitas de vendas e dados de lucro foram algumas das áreas críticas em que os comentaristas relataram ter recebido informações que acreditavam ser falsas ou enganosas. Um dos comentaristas descreveu, abre aspas, dados de vendas que não batem e uma estimativa de margem de lucro completamente falsa. Outro comentarista disse que o modelo de negócios do Dick's Barbecue envolve vender lojas por um valor substancialmente maior do que o informado, com grande parte do lucro para o Dick's. O Dick's dirá aos franqueados que o custo será de $400 mil, mas às vezes o valor chega ao dobro e você só descobre quando está investido. Então, o proprietário inadimplirá o empréstimo e o próximo comprador entra e paga metade, mas ele inadimplirá até que o restaurante seja vendido por 10% do custo. Observe como eles disseram que o proprietário vai inadimplir o empréstimo do SBA. Vamos voltar a esse ponto porque o Private Equity descobriu como fazer o governo garantir esse esquema fraudulento. E agora, quando esses franqueados ficam falidos e sem um tostão porque o negócio que lhes prometeram era uma mentira, o governo acaba pagando os empréstimos inadimplentes e a firma de Private Equity sai rica. Algumas dessas firmas de private equity estão, na verdade, criando redes de empresas de fachada e fazendo o que é chamado de Texas Two-Step, para esconder seus ativos em LLCs de paraíso fiscal enquanto declaram falência de seus negócios fracassados antes que qualquer pessoa de quem roubaram tenha a chance de processá-los por danos. Voltaremos a isso em um minuto porque é muito confuso. Mas de qualquer forma, no relatório de Lena Khan, ela listou as 12 principais reclamações, juntamente com as franquias mais frequentemente mencionadas nesse tipo de reclamação. E Michael Browning Jr. finalmente obteve aquele doce reconhecimento que ele sempre desejou. A empresa dele, Unleashed Brands, estava no topo da indústria em termos de deturpação e engano, retaliação real e ameaçada. A história da Tiffany é apenas uma entre muitas. Problemas com o documento de divulgação de franquia, que é uma forma educada de dizer fraude, e aquisições por fundos de private equity. Mas vale ressaltar que quase todas essas principais reclamações dos donos de negócios são, na verdade, elementos separados do mesmo esquema fraudulento, no qual você mente para convencer as pessoas a entrarem na sua franquia. Depois, você os prende em contratos predatórios que mudam ao longo do tempo para se tornarem ainda mais exploratórios. Se eles tentam se manifestar, você retalia contra eles usando processos judiciais. Você pode tomar os negócios deles, levá-los à falência na justiça ou simplesmente cobrar a taxa de $200 mil que eles te devem quando você os demite. Porque você alterou recentemente o contrato que eles assinaram anos atrás para incluir esse pequeno detalhe. Eles tentaram se manifestar contra isso, mas obviamente contrato é contrato, não é mesmo? Sério, eu realmente não consigo transmitir o quão insano é tudo isso. Parece impossível. Parece que alguém iria impedir isso. Como se houvesse algum tipo de justiça. Como se você não pudesse simplesmente fingir que tem um negócio, vender milhões de dólares em franquias falsas de lanchonetes e depois lavar o dinheiro em uma cadeia de LLCs e dizer: ops, o dinheiro sumiu. Acho que não há nada que possamos fazer. Mas isso está literalmente acontecendo à luz do dia, bem na frente dos tribunais e dos órgãos reguladores. Os comentários que a FTC recebeu eram pedidos de socorro. Aqui estão apenas alguns que destacaram especificamente a Unleashed Brands. Citação: os franqueados foram obrigados a usar uma empresa de gerenciamento de construção chamada Foxfield, que estava roubando dinheiro. A empresa Foxfield criou uma empresa de fachada para uma empresa de compras falsa que os franqueados eram obrigados a usar. O dono da Foxfield, Chuck Piazza, colocou sua esposa no comando da empresa de compras. O único objetivo era criar uma margem adicional nos itens. As margens chegavam a mais de 80% em alguns itens, e roubaram dezenas de milhares de dólares de cada franqueado. Citação: a Unleashed Brands arruinou a vida da minha família. Sou franqueado da Premier Martial Arts e perdi tudo o que possuía em menos de 2 anos. Eles mentiram para nós inúmeras vezes durante o processo de due diligence e vendas. E Riles Make, vice-presidente da Premier Martial Arts, disse para engolirmos e superarmos quando meu marido e eu o confrontamos sobre todas as mentiras que ele nos contou.
A Unleashed Brands e a PMA trataram os franqueados não só na PMA de forma desumana e bem poderiam ser chamados de máfia. Citação: "É traumatizante ouvir que estão tentando levar à falência qualquer um com o seu sobrenome enquanto continuam a sugar dinheiro das nossas contas." A Unleashed Brands são monstros, e a indústria de franquias deveria se envergonhar pelo exemplo que eles dão. As histórias sobre a Unleashed Brands se acumularam e ficaram bastante específicas. Um franqueado chegou a afirmar que Student Polozola, o principal advogado da Unleashed Brands, disse a eles, abre aspas, "Nós vamos esmagar você até se submeter, assim como estamos fazendo com a Premier Martial Arts e a The Little Gym." É revoltante ver como as pessoas estão sendo tratadas depois de usarmos todas as nossas economias de vida para abrir um negócio. E eles estão usando suas economias de vida, assim como seu crédito de uma vida inteira, repetidas vezes. Tantos franqueados têm a mesma história. Eles são enganados durante o processo de compra do negócio. E não são apenas pequenas mentiras, mas fraudes descaradas, mentiras de nível criminal. Muitas das quais são flagrantemente comprováveis nos próprios documentos, caso algum órgão regulador se importasse em investigar. Então, assim que você assina o contrato, eles passam a te controlar. E pouco a pouco as taxas vão sendo adicionadas, as comissões ilícitas se acumulam, e a fraude e a extorsão lentamente te enterram na falência. Se você tentar sair, eles podem te processar ou cobrar dezenas ou centenas de milhares de dólares em taxas de saída, que muitas vezes já estão previstas desde o início ou são adicionadas ao seu contrato. Mas ainda mais chocante, o Private Equity adotou uma nova estratégia. Eles orientam os franqueados a usar empréstimos especiais SBA e ROBS. Um empréstimo ROBS, abreviação de Rollover as Business Startup, embora neste caso a sigla ROBS transmita de forma muito mais clara o que eles realmente estão fazendo, é uma maneira de você usar sua conta de aposentadoria como garantia para financiar o seu negócio. E agora, a firma de Private Equity não só prende essas pessoas em servidão contratual e as explora por todo o crédito que conseguem adquirir, mas também fica com todos os seus ativos líquidos e ainda leva a conta de aposentadoria delas com a promessa vazia de que você vai ter um novo negócio. Apenas confie em nós. Assine na linha. Se isso já não fosse ruim o bastante, eles ainda garantem que, sempre que possível, suas vítimas usem empréstimos SBA, que são empréstimos especiais para iniciar pequenos negócios, garantidos pelo governo. Presumo que a ideia inicial aqui era incentivar os bancos a emprestar para pessoas que estão começando pequenos negócios, para assim impulsionar a economia. Mas o que isso se tornou é uma forma de private equity extorquir o sistema e roubar dos nossos impostos, numa quantia que Deus sabe quanto por ano. Porque um empréstimo SBA. Se você declarar falência e não puder pagar, como tantos desses aspirantes a franqueados não conseguem, ele é garantido em até 85% pelo governo federal. E o que acaba acontecendo é que, com base nessas falsas promessas e muitas vezes documentos fraudulentos, grupos de private equity predatórios conseguem convencer pessoas comuns a contrair empréstimos enormes que jamais conseguiriam se não estivessem entrando em uma franquia aparentemente respeitável. E quando acontece que o modelo de negócio não é aquilo que lhes foi prometido, eles acabam falidos. A franquia deles é fechada, o private equity sai rico e o dinheiro do contribuinte cobre a conta para o banco. Dessa forma, o private equity está usando o americano comum como otário voluntário, como intermediário, que é enganado a extrair até o último centavo de dinheiro, poupança e crédito futuro que toda a sua vida representa. E o private equity pode tocar todo esse esquema sem nunca ter assumido qualquer risco, exceto o risco de ir para a prisão se algum regulador ou órgão de aplicação da lei algum dia acordar e fizer seu trabalho, o que até agora não aconteceu exatamente. E assim o espetáculo continua. Isso aconteceu basicamente com todos os proprietários de uma franquia de artes marciais de destaque. Todos eles tentaram processar Michael Browning Jr., e ele esmagou a maioria deles com guerra judicial, arbitragem e também na justiça comum. Isso aconteceu com dezenas e dezenas de pequenas academias, mas também acontece com outros private equity, como Bergeron, como Dickey's Barbecue Pit, como Dagwoods, Subway e iHeart Mac and Cheese. Isso também está acontecendo com clínicas de saúde mental. E a lista continua sem parar. E isso está acontecendo agora mesmo com milhares de franqueados em todo o país.
A iHeart Mac and Cheese está em arbitragem neste momento e a advogada que representa todos esses americanos comuns está lutando com todas as forças que tem. Se você quiser saber mais sobre o quão corrupta a indústria de franquias se tornou e exatamente como essa fraude funciona, Franchisees é um site criado por Genevieve Prado, que foi a primeira franqueada a investir na marca iHeart Mac and Cheese, baseada em promessas falsas e fraude, exatamente como descrevemos. Ela já está em litígio contra a empresa há 7 anos e expõe tudo nesse site em detalhes, com explicações e provas, e é um verdadeiro buraco de coelho de crimes reais, se você quiser conferir. A iHeart Mac and Cheese é particularmente sombria, porque os proprietários estão no processo do que é chamado de Texas Two-Step, onde você abre uma nova entidade legal, neste caso chamada Pillar Coffee Bar, e então transfere todos os seus ativos para ela, mas nenhuma de suas dívidas ou responsabilidades. E quando você vai à falência porque, eu não sei, você estava operando um modelo de negócios totalmente fraudulento, projetado para enganar seus franqueados. Então não há nada na conta bancária quando eles finalmente conseguem passar por uma batalha judicial de uma década para buscar algum tipo de compensação, porque você já transferiu tudo. Você se livra da fraude e sai rico. Eles perdem todo o dinheiro, as economias de uma vida inteira e ainda ficam com uma dívida para o resto da vida. Parece inacreditável, até impossível. Mas como aprendemos nas últimas semanas, o sistema é feito para proteger os grandes e explorar todos nós. Em praticamente qualquer franquia pertencente a fundos de private equity, você pode esperar alguma versão desse manual, porque o franchising deveria ser um jogo de longo prazo, um negócio construído ao longo de décadas e gerações, como o McDonald's foi originalmente. Mas o private equity vive de crescimento anual e ciclos de 2 anos, extraindo o máximo de dinheiro possível o mais rápido possível, sem se importar com os danos ou consequências deixados para trás. E agora, cobrimos 3 versões diferentes da mesma história, essencialmente, em 3 diferentes segmentos de classe da sociedade. Isso está acontecendo com a classe média, está acontecendo com aqueles que estão na base, e está acontecendo com qualquer um que caia nas brechas e acabe na prisão. Mas tenho certeza de que há milhares de vocês aí que trabalham em outras áreas e têm histórias semelhantes a esta. Porque várias versões dessas histórias estão se tornando cada vez mais comuns a cada ano. Esta é a progressão natural do sistema que eles construíram ao nosso redor, onde os ultra-ricos escrevem as regras. E os ultra-ricos têm um sistema judicial secreto que trabalha para eles. E os ultra-ricos controlam a política por meio de doações e de um poder de influência enorme. E a cada novo avanço em tecnologia e IA, a cada nova emergência econômica e resgate corporativo, a cada nova guerra e pacote de gastos, todos nós estamos sendo conduzidos cada vez mais fundo para a servidão por dívida. Os 2 principais instrumentos de poder que controlam o mundo são o dinheiro e a lei. Estamos todos presos sob um torno inflacionário cada vez maior, enquanto nossos impostos pagam pelos subornos deles, pelos resgates deles e pelas guerras deles. E se algum de nós escorregar pelas brechas ou cair nos tribunais secretos deles, eles têm um sistema de trabalho prisional pronto para te pegar lá embaixo e te colocar para trabalhar. Essa é a visão deles para o futuro, onde você será uma abelhinha trabalhadora, escravizada nas castas inferiores da sociedade, enquanto eles tomam mint juleps em suas Mac Mansions. Onde há um tipo de justiça para os ricos e outro tipo de justiça para nós. Onde eles escrevem as regras e nós é que somos obrigados a segui-las. E todo o sistema depende de continuarmos distraídos, de não sabermos como funciona a lei ou como funciona a arbitragem. Essas histórias são complexas demais, entediantes demais para prestarmos atenção, quando a TV está cheia de pop stars chamativos e mulheres com bundas grandes. É só ir ao cinema, desligar o cérebro e curtir um bom e velho entretenimento. Nada para ver aqui. Mas não vocês. Vocês são especiais. Quero parabenizá-los por terem passado por mais um episódio incrivelmente complexo. Eu faço o meu melhor para tornar essas investigações significativas e divertidas, mesmo quando é um assunto que é inerentemente tão complexo e entediante que a maioria das pessoas provavelmente nunca vai aprender sobre ele. Obrigado por terem ficado até o final desta investigação. Espero que tenham aprendido algo ou, pelo menos, passem a pensar diferente da próxima vez que virem um caminhão na estrada, porque eu sei que nunca mais consegui olhar para o setor de transporte rodoviário da mesma forma desde que aprendi essas loucuras. E para mim, essa é a beleza do aprendizado.
Não só ficamos mais inteligentes, mas também mais compassivos com as outras pessoas, caminhando um pouco no lugar delas. Então, por fim, vamos encerrar a semana com alguns dos seus comentários. E eu só quero dizer que vocês deixam os melhores comentários. É tão reconfortante ler a seção de comentários da Candice. Vocês são algumas das pessoas mais gentis e bem informadas que existem. E a pitada de teoria da conspiração espalhada por tudo isso é simplesmente, é tão bom, eu adoro isso. Então, Kimberly disse, é melhor começarmos a incluir o Ian nas orações pela segurança dele e talvez declarar que ele não é suicida no final de cada episódio. Eu vou ficar bem, pessoal. Estou seguro. E eu, claro, não sou suicida. Muito feliz, vida maravilhosa. Mas eu agradeço a vocês. Por favor, continuem me incluindo em suas orações. SW disse, Ian precisa começar um canal de história. Eu sinto que estou aprendendo mais história. A história que nos ensinaram é mentira. Eu acho divertido. Norm de Place disse, meu marido fez 4 missões no Afeganistão. Ele era oficial de inteligência militar e passou toda a missão protegendo campos de papoula. Se você ainda não viu a crítica que fizemos sobre o comércio de ópio papoulas, o envolvimento do governo do Simakar Ismaili no tráfico de drogas, isso foi picante. Estou muito orgulhoso desse vídeo. Muito orgulhoso da equipe pelo resultado. Não deixe de conferir se você ainda não viu. Nakia Clark disse, Candice, sentimos sua falta, mas Ian tem sido nada menos que fantástico. Vocês dois deveriam fazer um podcast juntos de vez em quando. Aproveite sua licença maternidade. Quem disse aproveitando licença maternidade? Ela está. Ela está ótima. O bebê Roman está ótimo. Eu realmente gosto de participar. Vou adorar quando voltar e participar de podcasts no futuro. Conversando com a Candice, vou viajar este ano. Tenho muitos planos, mas com certeza vou voltar e passar porque vocês são os melhores. Kansas é o melhor e o time é o melhor. Pelo menos é o que diz Emily Hagg. Abre aspas. Beba água, ame sua família e faça algo legal por alguém. Esse é o melhor conselho para sair do ar. Precisamos de mais positividade neste mundo. Manter as coisas leves, manter a felicidade. E acho que esse é um bom ponto para encerrar, um bom momento para finalizar. Então, obrigado por assistir ao vídeo inteiro com a gente. Obrigado por curtir antes de sair. Obrigado por se inscrever no canal da Candice e por seguir o link na descrição para ir ao meu canal no YouTube, Ian Cargill Show, e se inscrever por lá também. E claro, não se esqueça de beber água. Faça algo saudável por você e diga a alguém que você o ama hoje à noite. E a gente se vê na próxima semana.